Boa noite, então, para vocês. A gente está aqui para resolver, né, as questões do ENAD. Então, eu separei aqui, só avisar que a gente está começando. Bom, eu vou responder algumas questões aqui da prova de 2015. A gente, na última vez que a gente teve esse encontro para discutir questões de macro, a gente respondeu as questões da prova de 2018. Então, vou responder algumas questões aqui e aí a gente vai discutindo, né? Então, deixa eu ver aqui. Vocês conseguem enxergar bem aí as questões? Está muito pequeno. Sim? Beleza. Bom, legal. Então a gente tem essa primeira questão aqui, que é a questão 9. Então o que eu sugiro para vocês, né? Eu coloquei lá um livro no WhatsApp, que é um livro de macroeconomia. Assim, o ideal é se vocês pudessem ler, sei lá, acho que até o final do capítulo 7 ou 8, alguma coisa assim. Sei que é difícil para vocês, né? Mas se puderem, vocês lerem do capítulo 3 até o capítulo 7, 8, vocês estariam bem, como posso dizer, bem preparados para a prova, né? Então eu separei 4 questões aqui, que são questões, então sempre cai ISLM e SLMBP, né? Então aqui nessa prova de 2015 caiu uma questão aqui de SLMBP. Então a gente vai resolver ela, né? Essas avaliações, elas sempre, então, de novo, né, para quem não lembra, quem não estava da última vez, se bem que acho que vocês assistiram no YouTube, né? Mas tem aqui os pontos da prova, né? A prova é dividida em uma parte de formação geral e uma parte de formação específica, que é a parte de economia aqui. A parte de formação geral, ela contabiliza 25% da prova, e a prova de formação específica contabiliza 75% da prova. Então, se for começar, vocês começam pela parte específica, que é onde está o maior peso da prova. Na parte específica, tem 3 questões discursiva e várias questões aqui específicas. Então, eu sugiro vocês fazerem sempre as questões, comecem pelas questões específicas sempre, que é o momento onde vocês estão mais, digamos, mais descansados, né, com a cabeça mais fresca. Então, sempre comecem pela parte específica. Então, eu basicamente aqui estou resolvendo algumas questões de macro dessa parte específica mesmo, que é onde conta mais ponto, né? É 85% dessa parte que conta 75%, né? Então, minha sugestão, façam primeiro as questões específicas de economia, depois as questões específicas aqui objetivas, depois as questões discursivas da formação geral, né? E por último as questões discursivas aqui da parte de economia, né? Então seria essa lógica. Começa aqui as alternativas da parte de economia, depois as alternativas da parte discursiva, e aí você vai responder, né? Aí faz aqui a parte discursiva das objetivas e depois, por último, a parte discursiva das específicas. Então, basicamente isso, né? Essa é a ideia. Então, a prova tem essa parte discursiva, aqui tem o texto, né? Então, vocês vejam que é poucas linhas, né? Então, eu acho que vocês conseguem fazer de forma tranquila aqui também.
Na verdade, se vocês, depois de fazer essa parte específica de economia, acho que vocês podem ir para as discursivas. Talvez seja a melhor estratégia. Bom, na parte aqui objetiva, ela começa na questão 9, que é essa daqui. Essa questão aqui é basicamente uma questão de modelo Mendel-Fleming, ou seja, SLM com BP, né? Aí começa, a partir de 2008, com a crise econômica mundial, iniciada nos Estados Unidos da América, diversos países apresentaram queda no crescimento econômico e aumento da taxa de desemprego devido a incertezas que lastreavam para o resto do mundo. Atento ao problema, o governo brasileiro adotou políticas que visavam amenizar os impactos dessas variáveis para que a crise não se alastrasse de forma como ocorreu, pois, segundo o governo, a economia brasileira ainda não havia sofrido impactos fortes com as demais crises. Então, ele está falando de crises, né? Então, dadas as crises, aí assim, ele sempre dá uma dica do que ele está querendo, do que ele está falando, né? No caso aqui, ele está falando do modelo ISLM-BP. Então, quando fala modelo Mendel-Fleming, o que você pode pensar é que está falando do modelo ISLM-BP. Então, basicamente, está tendo uma crise lá fora, né, que foi a crise de 2007 e 2008, e aí ele quer saber, com base no que o governo fez, utilizando uma interpretação a partir do modelo Mendel-Fleming. Aí ele começa, com base nesse contexto e considerando as políticas fiscais e monetárias em um modelo macroeconômico pequeno, de economia aberta que leva em consideração o comércio e fluxo exterior entre as nações, bem como as análises do modelo Mendel-Fleming. Basicamente, aqui, o que ele está falando é a descrição do modelo Mendel-Fleming. Basicamente, a descrição. Aí ele continua, com mobilidade imperfeita de capitais. Aí aqui, a gente tem que começar a pensar. Porque é o seguinte, quando ele está falando de mobilidade imperfeita de capitais, ele está falando, então a gente tem duas possibilidades para o modelo Mendel-Fleming. 3, na verdade, né? Então a gente tem aqui a renda e a taxa de juros, né? A gente tem a possibilidade de que o balanço de pagamentos, que a conta de capital não seja aberta. O que isso significa? Que não tem fluxo de capital nesse país. Então, assim, não tem investimento direto estrangeiro, não tem investimento de estrangeiros na Bolsa Brasileira, por exemplo. E seria o modelo em que não tem fluxo de capitais, só tem exportação e importação. Quando isso acontece, a gente tem um balanço de pagamentos que ele é completamente vertical, né? Ele é completamente inelástico em relação à taxa de juros. Então, a gente tem um balanço de pagamentos que ele é inelástico, né? É completamente inelástico a taxa de juros. E aí o que a gente tem? Sempre que a gente está à direita do balanço de pagamento, se a economia cai no equilíbrio, né? Que o ponto vai estar aqui, desse lado aqui, do lado direito da BP, a gente tem déficit e transações correntes. Aqui é déficit. Se cair do lado esquerdo, a gente tem superávit. É ruim escrever com mouse, pessoal, peço desculpas. Que é um A. Muito bem. Essa é a primeira possibilidade para o balanço de pagamentos. Quando não tem fluxo de capital. Quando não tem fluxo de capital, o balanço de pagamento balanço de pagamentos, né, a BP, ela é completamente inelástica em relação à taxa de juros.
A gente tem outra possibilidade, que é o seguinte, que é quando a gente tem mobilidade perfeita de capitais, ou seja, o fluxo de capital é completamente livre, não tem nenhuma restrição, né? Não tem impostos, não tem nada. O fluxo de capital entra e sai sem restrições no país. Quando isso acontece, a gente tá com a BP que ela é completamente elástica em relação à taxa de juros. Aí a gente vai ter um ABP que tem essa cara aqui. De novo, do lado direito está em déficit, do lado esquerdo está em superávit. E a gente tem uma outra possibilidade, que é um ABP que ela é com imperfeita mobilidade de capital. Aí, com imperfeita mobilidade de capital, a gente pode ter um ABP assim, por exemplo. E aí, as questões, elas sempre vão falar se a ABP ela é mais inclinada ou menos inclinada que a LM. Então, aqui nesse caso, a LM ela é mais inclinada. Aqui nesse caso, a LM ela é menos inclinada, né? Então, os textos também vão falar se o balanço, se a LM é mais ou menos inclinada que a BP. Em termos de política monetária, não faz diferença. Em termos de política fiscal, a gente vai ter uma pequena diferença aqui. Então, vamos voltar para a questão. Então, a primeira coisa que ele fala é com mobilidade imperfeita de capital, ou seja, ele está falando desse caso aqui, aonde a BP ela não é nem completamente elástica, nem completamente inelástica, e ela também não é completamente elástica. Ela tem alguma elasticidade em relação à taxa de juros, né? Então vamos continuar. Então, primeira informação que ele deu para a gente é o modelo Mandel-Fleming, ou seja, é uma economia aberta, é o modelo SLM com economia aberta. A segunda informação que ele dá para a gente é um modelo com mobilidade imperfeita de capitais, em que a curva LM é mais inclinada que a BP. Então, nós estamos no caso em que é o seguinte, nós sabemos, aqui é a reta, né? Nós sabemos que a BP tem uma certa elasticidade e está falando que a LM é mais inclinada. Mais elástica nesse caso. Bem? Aí ele começa, adoção de câmbio flexível. Então isso aqui também é uma informação que ele está dando para a gente. Então a gente vai ter aqui uma IS, beleza. Então é um modelo de câmbio flexível com a LM mais elástica que a BP. E aí, aí o que a gente vai ver agora? As perguntas que ele está fazendo, né? Então ele vai fazer uma série de perguntas aqui. Primeiro, uma política fiscal expansionista desestimula as exportações no curto prazo. Então, ele está falando, vejam, câmbio flutuante, né? ALM mais inclinada que a BP, e aí uma política fiscal expansionista, né? Então, aí o que acontece? Se vocês forem aqui no livro, então estou mostrando esse livro que eu mandei para vocês no grupo, esse livro aqui. Se vocês forem aqui no livro, ele tem vários, ele tem descrito cada um desses modelos, né? Então, as públicas, a situação em que a LM seja mais inclinada que a BP. Ah, não, desculpem, aqui eu errei. Deixa eu...
a LM mais inclinada significa a LM mais inelástica. Desculpem aqui. Deixa eu arrumar. Tadadã. Não, é só passar, né? Não. Desculpem. Então, a gente tem aqui o modelo SLM, BP. Então, na outra vez que a gente tinha conversado, a gente só viu basicamente modelos de SLM, né? Agora a gente tem a LM mais inclinada, que é a BP, a BP menos inclinada, que é a LM, agora sim a IS. Aí ele não falou nada da inclinação da IS, então a gente pode supor que está tudo certo. Bom, então essa foi as primeiras informações que ele deu para a gente. Então, se vocês repararem, no caso dessa questão aqui, esse preâmbulo aqui não serviu para nada. O que ele está querendo dizer, ele está querendo que você analise o modelo SLM-BP. Aí, beleza. Uma política fiscal expansionista desestimularia as exportações no médio prazo. Então, vamos lá. No médio prazo, é depois que o modelo fez todas as suas, como pode dizer, depois que ele chegou no equilíbrio, né? Então, quando a gente tem uma política fiscal expansionista, significa que a IS, ela se desloca para cima, para a direita e para cima. IS0, IS1. Bom, o equilíbrio, ele vem para esse ponto aqui. Então, a gente estava num ponto 1 aqui. E aí, com esse movimento da política fiscal expansionista, a gente veio parar nesse ponto aqui. Como esse ponto está do lado esquerdo da BP, o que a gente tem aqui? Um déficit ou um superávit? O que vocês acham? Podem escrever no chat. Lembra lá, pessoal, no modelo SLM, BP, do lado direito é déficit e do lado esquerdo da BP é superávit. Nesse caso aqui, a gente está tendo superávit. Bom, o que acontece? A política fiscal expansionista, ela aumenta a taxa de juros. A gente sai de uma taxa de juros 0 para uma taxa de juros 1. Então, a gente tem aqui uma tendência à valorização da taxa de câmbio no primeiro momento. Essa tendência da valorização da taxa de câmbio vai fazer com que reduza as exportações. Como dentro da IS tem as exportações, a IS ela vai se deslocar aqui, põe S2, ela não vai para o ponto inicial, e aí a BP ela também se desloca de um ABP 0 para um ABP 1. A gente vai parar nesse ponto aqui. Então, vai para o ponto 2 e depois para o ponto 3. O que aconteceu aqui nesse modelo, né? Depois no médio prazo. Então, 1, aí veio 0, né? Aí veio para o renda 1 e voltou um pouquinho aqui para a renda 2. A taxa de juros também. Ela subiu, depois ela desceu um pouco. Porque a IS, ela se deslocou para baixo aqui, né? Muito bem, então o que aconteceu? A gente fez uma política fiscal expansionista,
essa política fiscal expansionista fez com que a gente ficasse com déficit, com superávit no balanço de pagamento. Esse superávit no balanço de pagamento fez entrar mais dólares, né? Porque a taxa de juros está acima da... Você pode pensar que a taxa de juros pode estar acima da taxa de juros internacional. Isso faz com que entre dólares no país. Quando entra dólares no país, reduz um pouco as exportações e por isso que a IS dá essa voltada aqui. Vamos à questão. Então, uma política fiscal expansionista desestimularia as exportações no médio prazo. Está correto isso aqui. No médio prazo, ou seja, depois de todos os efeitos, a política fiscal, ela desestimula as exportações, depois do fim do efeito. Beleza. Uma política fiscal expansionista temporária desestimularia a entrada de capitais no país. Não, né? A política fiscal, ela pressiona a taxa de juros para cima. Quando pressiona a taxa de juros para cima e a taxa de juros no Brasil ficar maior que a taxa de juros internacional, você tem um fluxo de capital em direção ao país. Então, essa daqui está errada. Terceira, o aumento do estoque de moeda inicialmente possibilita a redução da taxa de juros e o aumento da renda e o déficit no balanço de pagamentos. Bom, o que ele fez aqui? Ele mudou a discussão. Aqui ele estava falando de política fiscal. Agora ele vai falar de política, ele está falando, aumento do estoque de moeda significa política monetária expansionista. Então o que a gente vai ter? Não sei porque não está dando certo. Eu queria simplesmente... não está dando certo o que eu queria fazer aqui. Deixa eu ver aqui se eu... agora deu. Beleza. Então nós vamos ter aqui... quando a taxa de juros do Brasil é maior, os investidores tendem a tirar dinheiro do exterior e investir aqui no país, certo? Isso. Dado esse modelo aqui, sim. Na vida real não é bem assim, depende de outras coisas. Mas nesse modelo aqui, sim. Então a gente tem aqui a renda, a taxa de juros, a LM mais inclinada que a BP. E a IS. Então, isso aqui também acontece muito na prova do ENAD. Eles começam falando de política fiscal expansionista e aqui eles basicamente estão mudando a política que ele vai fazer. Agora, ele está discutindo uma política monetária expansionista, né? O que acontece se tiver uma política monetária expansionista? Aí, só para vocês saberem aqui, dentro desse modelo aqui, ou seja, o que eu quero dizer? O modelo Mandel-Fleming com mobilidade imperfeita de capitais e com câmbio flexível, não importa se a LM está mais ou menos inclinada que a BP, o resultado final é o mesmo, né? Só para vocês saberem, eles podem... eu já vi questões que eles... não questões do ENAD, questões da ANPEC que eles fazem essa pergunta, né? Se tem diferença você ter a BP mais ou menos inclinada. Então, por uma política monetária expansionista não tem diferença. O resultado final é o mesmo. Então, ele está falando: o aumento do estoque de moeda inicialmente possibilita uma redução da taxa de juros e o aumento da renda, gerando déficit no balanço de pagamentos. Vamos ver se isso acontece. Quando tem o aumento da oferta de moeda, a LM se desloca para a direita aqui e para baixo. Então, a gente sai de uma LM 0 para uma LM 1. Né? O equilíbrio vai sair desse equilíbrio aqui do ponto 1 para o ponto 2. Né? Nesse ponto 2, o que está acontecendo? Sim, a taxa de juros cai. Olha só, a gente sai de uma taxa de juros 0 para
uma taxa de juros 1. Então, de fato, a taxa de juros caiu. Você fez uma política monetária expansionista, a taxa de juros caiu, né? Perfeito. Então, o aumento do estoque de moeda possibilita a redução da taxa de juros. Beleza, tá certo. E o aumento da renda. A renda aumentou? Vamos ver. A gente estava nesse ponto 1 com a renda 0. A gente foi para o ponto 2 e de fato a renda aumentou. A gente foi para uma renda, a renda está maior. Então, vamos lá. O aumento do estoque de moeda, ou seja, uma política monetária expansionista, que é a LM se deslocando para a direita e para baixo, possibilitar a redução da taxa de juros, verdade, o aumento da oferta de moeda reduz a taxa de juros, aumentando a renda, e isso aumenta a renda, verdade, e aumentando e gerando um déficit no balanço de pagamentos, é verdade. Quando isso aqui acontece, né, você tem a redução da taxa de juros, você tem saída de capital, ou seja, aqui a gente está tendo um déficit no balanço de pagamentos. Então, é verdade, né? Qual dúvida, Rayane? Aqui a renda aumentou, a gente saiu do ponto 1 para o ponto 2. E de fato a renda aumenta aqui. A gente faz uma política monetária expansionista, a gente sai da renda 0 para a renda 1. A renda aumentou. Quando a gente aumenta a oferta de moeda, né? Então aumenta a oferta de moeda. Esse aumento da oferta de moeda, aqui a gente tem que olhar para o mercado monetário, né? Então fazer um parênteses aqui. Como que a LM é construída? Ela é construída o seguinte, ela é o equilíbrio, a LM ela representa o equilíbrio no mercado monetário. Então a gente tem a taxa de juros e tem a quantidade de moeda. A quantidade de moeda ela é exógena, determinada pelo Banco Central, dentro desse modelo. E a gente tem a demanda por moeda. Demanda por moeda. A demanda por moeda ela está associada a uma determinada renda na economia. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer aqui a taxa de juros e a renda. Quando a gente tem a demanda por moeda 0 e a renda 0, a gente tem a taxa de juros 0. Então, quando a gente tem a renda 0, essa renda 0 aqui, a gente tem uma taxa de juros 0. Vamos supor que a renda aumentou. Quando a renda aumenta a demanda por moeda por 3 motivos, né? Por 2 motivos, na verdade. Quando a renda aumenta, a demanda por moeda aumenta pelos motivos transação. As pessoas demandam mais, quando tem maior renda, eu demando mais moeda para transacionar bens e serviços. E pelo motivo precaução. Ou seja, eu demando mais moeda para, por exemplo, deixar dinheiro guardado para caso aconteça alguma eventualidade. Então, se a renda aumenta, aumenta a demanda por moeda. Tudo bem. Então, a gente tinha uma demanda por moeda 0, a gente vai para uma demanda por moeda 1 e uma renda 1. Então, o que a gente vai ter? Uma taxa de juros mais alta, uma taxa de juros 1, associada a uma renda 1. Então, quando aumenta a demanda por moeda, nesse modelo aqui, a taxa de juros é o preço da moeda. Quanto mais demanda por moeda, mais aumenta a taxa de juros. E aí, olhando aqui para baixo, quando a renda aumenta, a gente sai da renda 0 para a renda 1,
quando a gente sai da renda 0 para a renda 1, a gente tem uma pressão sobre a taxa de juros. A gente sai de uma taxa de juros 0 para uma taxa de juros 1. Beleza. Olhando para esse modelo aqui, então, quando a renda aumenta ou diminui, a gente está andando em cima da curva LM. Então, quando aumenta ou reduz a demanda por moeda, a gente está andando aqui em cima da curva. Quando a gente tem o aumento da oferta de moeda, então a gente sai de uma oferta de moeda 0 para uma oferta de moeda 1. Quando isso acontece, né, vamos supor que a gente está nesse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto 1. Quando aumenta a oferta de uma coisa, se aumenta a oferta de qualquer bem na economia, o preço dela cai. Se aumenta a oferta de tênis, o preço do tênis cai. Se aumenta a oferta de gasolina, o preço da gasolina cai. Se aumenta a quantidade de moeda, o preço da moeda cai. Então, quando aumenta a oferta de moeda, a taxa de juros cai, sem a gente mexer na renda. O que significa isso? Que a LM, ela se desloca. Então, toda vez que a gente tem um aumento ou diminuição da oferta de moeda, a LM se desloca. Quando a gente tem um aumento da oferta de moeda, a LM se desloca para a direita e para frente. Então, o que aconteceu aqui? Primeiro movimento, teve um aumento da oferta de moeda. Quando aumentou a oferta de moeda, a taxa de juros cai. Né? Você tem mais moeda, a taxa de juros é o preço da moeda, a taxa de juros cai. Só que quando a taxa de juros cai, né, então aumenta a oferta de moeda, cai a taxa de juros. Quando a taxa de juros cai, aumenta o investimento. Aumenta o investimento. Quando aumenta o investimento, aumenta o emprego. Quando aumenta o emprego, aumenta a renda. Então, aumento do investimento leva ao aumento do emprego, o aumento do emprego leva ao aumento da renda, que por sua vez aumenta o consumo e aumenta a poupança. Então, tudo aconteceu porque aumentou a oferta de moeda. Esse aumento da oferta de moeda fez reduzir a taxa de juros desse ponto 1 para o ponto 2, ou seja, a taxa de juros cai de uma taxa de juros 0 para uma taxa de juros 1. Quando a taxa de juros cai, aumenta o investimento. Quando aumenta o investimento, aumenta o emprego. Quando aumenta o emprego, aumenta a renda. Então, nesse caso aqui, a renda aumentou porque reduziu a taxa de juros. Então, vamos lá para a questão. O aumento do estoque de moeda, ou seja, uma política monetária expansionista, inicialmente possibilita a redução da taxa de juros. Sim, uma política monetária expansionista reduz a taxa de juros da taxa de juros 0 para a taxa de juros 1. E o aumento da renda, verdade, a renda sai de uma renda 0 para uma renda 1. E gerando déficit no balanço de pagamentos. Também é verdade, a gente está à direita do balanço de pagamentos aqui. Essa redução da taxa de juros fez ter saída de capitais do país. Nos livros, às vezes, eles escrevem fuga de capitais, mas eu não gosto muito desse termo. Mas tudo bem, vai ter lá esse termo, ou saída de capitais ou fuga de capitais. Então, se a gente olhar aqui, a questão 2 estava errada, era a única errada. Então, a 1 e a 3 estão corretas. Aí você vem aqui, é correto o que se afirma em 2 e 3, alternativa C. Então, a alternativa C é a alternativa correta. Não. Pera, não é 2 e 3? Não, a 2 estava errada. Ah, tá. A 2 estava errada. Uma política fiscal expansionista temporária desestimula a entrada de capitais. Não. Porque o que acontece? A política fiscal expansionista, é que eu apaguei aqui sem querer, mas a política fiscal expansionista aumenta a taxa de juros, o que incentiva a entrada de capitais. Então, as únicas corretas é a 1 e 3.
Vocês entenderam a lógica da questão? Então, assim, ele fez duas aqui. Ele poderia ter invertido, poderia ter feito 3 modelos diferentes, entendeu? Ele quer saber se você consegue pensar nesses termos aqui do modelo dele. Do modelo Mendel-Fleming. Esse aqui é o modelo Mendel-Fleming, né? Tudo bem? Alguma dúvida sobre o que aconteceu aqui? Não, por mim não. Rayane, você queria fazer alguma pergunta? Não, aqui foi só Ela, para confundir o temporário, viu, Rodrigo? A Rayane. Aqui é só para confundir. Ele está simplesmente falando que ele está fazendo uma política fiscal expansionista. Esse temporário aqui não quer dizer nada dentro da questão, entendeu? Aqui você pode ler, tirar o temporário fora, que não influencia. Ele está falando de uma política fiscal expansionista, ponto. O temporário aqui foi só para confundir. Então, o que eu sugiro para vocês? Dá uma lidinha nesse modelo Mendel-Fleming, está no capítulo 6 do livro que eu coloquei lá no grupo. É assim, se você entender a lógica aqui de que do lado direito do balanço de pagamentos é déficit, do lado esquerdo é superávit, e entender a lógica interna do modelo, o que está acontecendo aqui, você mata a pau isso aqui. Bem simples. A outra questão que eu anotei foi a 16. A questão 16 eu achei um pouquinho mais complexa. Aí vocês veem, né? Aqui já é uma questão de teoria dos jogos. Aqui é uma questão de desenvolvimento econômico, eu acho. Aqui é uma questão de desenvolvimento econômico. A 13 e a 14 são de microeconomia. Então vocês veem que tem bastante questões, né? Essa daqui eu acho que é de micro também. Eu falei questão 16, não foi? Isso, questão 16. A questão 16, ela é um pouco mais complicada, você tem que pensar um pouquinho mais. Tá todo mundo comigo aí? Tá tranquilo, pessoal? Dúvidas, angústias, aflições? Agradeço todo mundo que está participando aí, Adonilson, Cadmo, Pablo, Rayane, Rodrigo e Vinícius. Boa noite a todos vocês, não tinha falado boa noite ainda que eu estava respondendo aqui a questão. Bom, eu estou com o chat aberto, se vocês quiserem fazer perguntas, tá tranquilo. Vamos lá para a questão 16. A questão 16 é uma questão, se vocês pegarem aquela lista que eu coloquei lá para vocês, aquela lista de aulas de macroeconomia, é a parte mais final daquela lista lá, essa parte aqui, né? Então ele começa falando: a decisão do Comitê de Política Econômica, o Copom, Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central do Brasil, divulgada no dia 29, eleva a taxa de juros básicas de economia em 0,5% para o nível de 14,75% ao ano. Corresponde a uma contração monetária, ou seja, está fazendo uma política monetária contracionista, né, esse aumento da taxa de juros. Implica menor nível de atividade econômica nos próximos períodos. Ou seja, se aumenta a taxa de juros, reduz o investimento, reduz o crédito e aí você tem a possibilidade de contração econômica, né, de recessão e por aí vai. A relação entre o nível de atividade econômica medida pela taxa de desemprego e a taxa de inflação é estudada pela versão moderna da curva de Phillips. Então ele está falando aqui o seguinte: existe uma coisa, né, quem foi meu aluno sabe, que é a curva de Phillips, ou que não é, que é a relação entre inflação, chamar de π, e desemprego, chamar de U. Então existe uma relação negativa entre a inflação e a taxa de juros que a gente chama de curva de Phillips. Né? Se você quiser ter um desemprego
menor, por exemplo, o desemprego zero, significa que você tem uma taxa de inflação bastante alta. Se você aumentar o desemprego, significa que você tem uma queda na taxa de inflação. Né? Isso aqui é a curva de Phillips. Ela tem uma relação negativa. Existe uma relação negativa entre inflação e desemprego. Então, vamos para a questão. A relação entre nível de atividade econômica medida pela taxa de desemprego e a inflação é estudada por meio da versão moderna da curva de Phillips. Os dados mensais para o período de novembro de 2012 a abril de 2015, 30 observações, para essas duas variáveis foram obtidas na página do Instituto de Pesquisa Econômica, IPEA-Data. O componente cíclico do desemprego é obtido através do filtro Rodrik-Prescott. Isso aqui tudo, para a nossa questão, não serve para nada, para a questão. Mas, de novo, eles estão aqui tentando dar uma contextualização do que eles estão querendo dizer. Mas, assim, não vai ajudar a gente na questão, como vocês vão ver. Aí ele fala, a curva de Phillips aumentada pela expectativa pode ser especificada como a taxa de inflação corrente, ela é igual. Vou fazer alguma coisa. Então, a taxa de inflação corrente, que é o PT aqui, é igual à taxa de inflação esperada menos um epsilon do desemprego corrente em relação à taxa natural de desemprego. É o seguinte, tem uma teoria que vai falar que o desemprego ele sempre vai ficar na sua taxa natural, né? Alguns acreditam que no Brasil essa taxa natural de desemprego, que é onde não geraria inflação, né? É por volta de 4, 4,5%, 5%. Em que se assume que as expectativas de inflação são a própria inflação passada. Essa daqui é a teoria monetarista da curva de Phillips, né? Basicamente, a expectativa de inflação significa a inflação passada, e esse modelo aqui é usado nos modelos atuais de como os bancos centrais enxergam a curva de Phillips. Aí ele vai falar o seguinte, a variação da inflação, né? Então, a inflação, você pode substituir a inflação esperada dessa função aqui, dessa equação, pela taxa de inflação passada. A inflação corrente menos a taxa da inflação passada é a variação da inflação. Então, a variação da inflação é igual a esse epsilon que captura esse desvio da taxa de desemprego corrente em relação à taxa natural de desemprego, e ele faz essa captura, né? O que é importante notar? Se a taxa de desemprego está menor que a taxa de desemprego natural, significa que esse componente todo aqui, né, se a taxa de desemprego é menor que a taxa de desemprego natural, significa que esse componente todo ele é negativo. Se você soma negativo aqui dentro com negativo aqui fora, esse parâmetro todo aqui, ele vai ficar algo positivo, né? E aí, o que acontece? Você vai ter inflação. Então, se a taxa de desemprego estiver abaixo da taxa natural, se a taxa de desemprego corrente estiver abaixo da taxa natural, você vai ter inflação. Basicamente, é isso que essa equação está falando. E se o desemprego estiver acima do desemprego natural, essa parte aqui, né, que é o desemprego corrente menos desemprego natural, ela fica positiva, se o desemprego for maior que a taxa de desemprego natural. Essa parte aqui fica positiva, aí positivo com negativo fica negativo, e aí você
você tem uma tendência a reduzir a inflação. Ou seja, se a gente supor que a taxa natural de desemprego é essa, se a gente tiver uma taxa de desemprego aqui, ó, essa taxa de desemprego vai estar abaixo da taxa de desemprego natural, o que significa que a inflação vai tender a cair para uma inflação 2 aqui, né? Então, se a taxa corrente tiver, se a taxa de desemprego corrente tiver abaixo da taxa de desemprego natural, você tem pressão inflacionária, significa que tem mais gente no mercado de trabalho, tem demanda e a inflação aumenta. Se a taxa de desemprego corrente está acima da taxa de desemprego natural, significa que tem bastante gente desempregada, menor pressão de demanda e isso reduz a taxa de inflação. Por enquanto, dúvidas, angústias, aflições? Povo. Professor, Sim. o senhor pode só repetir esse finalzinho agora, que se aumentar o nível Se a taxa de de emprego, desemprego, se a taxa de desemprego corrente, então fazer outra aqui, fazer outra curva aqui para ficar mais bonitinho. Então, a gente tem a nossa curva de Phillips, né? Aqui é a taxa de desemprego. Vamos supor que a taxa natural de desemprego seja esse UN aqui, tá bom? Essa taxa de desemprego vai dar uma certa inflação aqui, que nos modelos, nesses modelos mais modernos, vai ser a taxa de meta de inflação. Beleza, o que eu estou querendo dizer? Se o desemprego corrente, o desemprego hoje, ele tiver menor que a taxa natural de desemprego, a gente vai ter pressão inflacionária. A inflação vai ter uma tendência à inflação subir. Se a taxa de desemprego tiver maior que a taxa de desemprego natural, vamos supor esse desemprego 2 aqui, se o desemprego corrente tiver maior que a taxa de desemprego natural, a gente vai ter uma tendência à queda da inflação. Então, a inflação zero aqui subiu e aqui a inflação caiu. Ficou claro, Pablo? entendi, professor. Beleza. Então, por enquanto, a gente só está lendo a questão e eu estou tentando aqui mostrar para vocês o que está querendo dizer aqui a questão. Aí ele vai continuar contando a historinha, né? Olha, a variação do desemprego é isso aqui, a variação do desemprego, o UT é o nível de desemprego corrente, né? E o UN é a taxa natural de desemprego. O epsilon é a resposta da inflação a desvios do desemprego em relação à taxa natural. Então é isso, como que vai responder a inflação se o desemprego está acima ou abaixo da taxa natural de desemprego. Aí ele continua, né? Utilizando um modelo de regressão simples, o MQO, por exemplo, entre as variáveis inflação e o ciclo de emprego, o coeficiente epsilon foi 0,7. Então, o que ele está querendo dizer? Então, vamos traduzir isso aqui. É o seguinte, a gente tem a inflação corrente. A inflação corrente, ela está relacionada com a expectativa de inflação, mas ele fala que a expectativa de inflação pode ser substituída pela inflação passada. Então, pela inflação passada, né? Inflação do período passado. Menos um epsilon do desemprego corrente, menos o desemprego natural. Aí ele está falando para a gente, então, que a inflação é igual à inflação do período passado, menos 0,7 do desvio do desemprego corrente em relação ao desemprego da taxa natural. Beleza. Aí ele fala com a probabilidade exata do teste T associada a 0,85. O que significa isso? Que
em um nível de significância de 10%, esse modelo é válido. Né? Então, isso aqui é outra coisa que eles fazem de vez em quando. Eles misturam, às vezes, teoria macroeconômica com microeconômica para falar de econometria. Isso acontece também. Essa daqui é uma dessas questões. Aí ele fala, na figura abaixo tem a evolução. Né? O que acontece? Essa figura abaixo aqui não serve para nada para a gente responder as questões. Vocês vão ver. Aí eles falam, considerando a teoria da curva de Phillips e os resultados obtidos pela economia brasileira, avalie as afirmações a seguir. Primeiro, se a decisão de contração monetária do Banco Central do Brasil for crível, a curva de Phillips será deslocada paralelamente para baixo. Ou seja, ele está fazendo uma contração monetária, né? Aí, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo falar o seguinte, se isso acontecer, a gente vai ter uma redução da inflação. É isso que ele está discutindo. Com esse paralelamente. Sim, se todo mundo acreditar que essa política é crível, a gente vai ter uma possibilidade de redução da taxa de inflação. Por que ele está falando isso? Né? Ele está falando o seguinte, esse conceito da taxa natural significa que tem várias curvas de Phillips de curto prazo. E todas elas, a taxa natural de desemprego é a mesma. Então, o que acontece? Se a política for crível, significa que a gente vai deslocar essa curva para baixo e vai reduzir a inflação. É isso que eles estão falando aqui. Então, isso aqui é verdade. Isso aqui é teoria econômica pura, né? Esse aqui é o argumento do Friedman, na verdade. Se a política monetária for crível, você consegue deslocar essa curva de Phillips para baixo e aí você vai reduzir a inflação. Isso aqui é verdade. Questão 2 é verdadeira. Questão 1, né? Ou afirmativa 1. Tá claro isso, pessoal, que eu acabei de falar? Podem responder no chat. Sim, por mim tá claro. Quem teve aula comigo, vocês lembram disso aqui, né? A gente fica bastante tempo falando disso. Então, beleza. A primeira afirmativa é verdadeira. Aí ele fala, para um nível de significância de 5%, é possível inferir que há evidência da relação em taxa de juros e desemprego. Isso aqui é mentira, tá? Porque o que acontece? O nível de significância de 5% é quando você pode falar que 95% das vezes essa regressão aqui ela vai estar correta. Só que o que acontece? Ele fala que o nível de significância é 0,8. Ou seja, só acima de zero, só em 92% das vezes ela é válida. Aqui ele está falando 95% das vezes, então é errado. Então, essa afirmativa aqui está errada por causa da econometria. Se ele tivesse colocado o número 0,10 aqui, aí estaria certo, porque aí você teria esse número aqui seria maior do que 10%, né? E aí seria verdade. Mas como o nível de significância deu 0,8, abaixo de 0,8 significa que essa regressão aqui, ela não é válida. Ela só é válida acima de 0,8. Aí ele fala, para o nível de significância de 0,5, é possível inferir que há evidência entre inflação e desemprego? Não. Para o nível de significância de 0,5, a gente não pode afirmar que tem relação entre desemprego e inflação no Brasil. Tá claro o que eu acabei de falar, pessoal? Assim, eu me perdi um pouco, então quer dizer que se fosse aquela significância de 0,35, seria verdadeira mesmo. Ele está falando o seguinte, ele está falando que quando ele fez a continha, então você vai lá e faz a econometria, não é? Não é assim? A gente faz a econometria, aí, sei lá, o que ele fez aqui? Inflação igual 1 beta 0 mais 1 beta 1
dessa relação entre a diferença entre a taxa de desemprego e a taxa natural de desemprego. Aí ele fez a regressão. Essa regressão deu um beta zero lá que ele não fala qual que é. Ele não fala qual que é o beta zero. Então o beta zero aqui é uma incógnita, a gente não sabe. E aí embaixo do beta zero vem o t-valor. Não é assim? Sei lá, pode ser 0,1,73. Esse é o p-valor. Aí o p-valor não, né? Aqui é o t de student. Aí aqui vai ter o p-valor. No caso de um t de student de 1,73, provavelmente isso aqui vai ser 0,01. Significa que é bastante válida, tá? É válida a 2%, a 3%, a 4%, a 5%, significa que esse negócio aqui é válido. O beta 1 aqui, que é o nosso epsilon, deu 0,7. Ele não fala qual que é o t de student. Eu vou jogar um número qualquer. Pode ser que ele tenha colocado, pode ser que esse t de student seja, sei lá, 1,61. Não sei, estou chutando um número qualquer aqui, tá? Isso aqui é um chute, porque ele não dá essa informação para a gente. Então a gente não sabe, eu estou chutando. Esse aqui é um chute, esse aqui também é um chute. Eu estou só chutando para dar exemplo para vocês. E aí, lá do outro lado, que é o p-valor, ele deu um número de 0, cadê? 0,0865. Isso aqui significa o seguinte, que a 1%, essa regressão aqui, ela não é válida. A 2% de significância, ela não é válida. A 3%, ela não é válida. A 4%, ela não é válida. A 5%, ela não é válida. A 6%, ela não é válida. A 7%, ela não é válida. A 8%, aí sim, ela é válida. Né? Só que aí o que eles fazem na questão? Eles vão lá e falam assim, a 5% essa relação que é mostrada pelo epsilon, ela é válida? A 5% não. Se ele tivesse colocado, em vez desse 0,05, ele tivesse colocado 0,09, aí sim seria válida, porque é acima do 0,865. Sacaram? Sim, no caso, então sempre se for um valor acima, vai valer, então, no caso. Isso. É só acima. Mas Igual é acima, no caso. Isso, mas é porque como ele colocou a questão aqui, entendeu? Essa que é a Sim, sacanagem sim. aqui. É a forma que ele fez a questão. Então não dá para colocar uma regra. Porque ele pode inverter, entendeu? Não, assim, eu digo nesse caso, né? Isso, nesse Que eu caso tava aqui na sim, dúvida. tá? Isso, perfeito. Nesse caso aqui sim, tá correto. Sim, Rayane, é uma questão de estatística e macro. Só que aí a outra questão é de macro, entendeu? Não é de macro, é de continha de mais ou menos aqui. Então, a primeira aqui foi uma questão puramente teórica de macroeconomia. A segunda questão, ele combinou com estatística, então aqui você tem que saber as regrinhas lá de quando é significante ou quando não é significante em relação ao p-valor. É isso aí que me mata. Então, mas assim, isso aqui é muito simples, gente. É muito simples mesmo. É assim, por exemplo, você É que faz faz uma muito. regressão e aí o p-valor daquela variável deu zero, muitas vezes acontece isso aqui, ó, dá 0,0000. Significa que aquela estatística está muito boa, entendeu? Aquele modelo seu aqui está explicando muito. Provavelmente
o T de student pode ter dado 4,5 aqui, entendeu? Deu um T de student muito alto, e aí significa que deu um p-valor muito bom. Então, o p-valor 0 aqui significa que é muito provável que aquela relação esteja sendo capturada pela econometria, entendeu? E aí, se deu 0,5, 0,5, 1, 2, 3, significa que a 5% a sua equação é válida, tá beleza, entendeu? Eu conto como uma boa econometria. Quando dá acima de 10%, tipo 10,1, 3, 2, aí aqui aí já começa a forçar a barra, entendeu? Significa que a sua econometria não está tão boa. Ou seja, em 10% das vezes, você vai errar o valor do parâmetro, né? No caso aqui, o nosso valor do parâmetro é 0,7 da nossa equação aqui que ele deu para a gente. Ele deu o valor de 0,7. Então, em 8% em 8% das vezes, esse parâmetro não vai estar errado, se você repetir o experimento, entendeu? Então, é isso que ele está falando aqui. É bem estatística mesmo, econometria. Vamos lá. Podemos ir, pessoal? Vocês entenderam? Sim, sim. É que essa parte de estatística realmente faz muito tempo. Eu não lembro muita coisa. Se vocês puderem dar uma revisadinha de leve, é bom. Teve ontem lá do professor Hilda, só que eu não participei. Isso, ele deixou gravado, depois vocês deem uma olhadinha lá. Não, vai dar certo, Rayane, calma, calma. A questão 3. Se a taxa natural de desemprego for 4,5 ao mês, espera-se que a inflação seja 1,75 menor se o nível de desemprego atingir 7% ao mês. Bom, o que a gente vai fazer aqui? Conta. Então, nós temos nossa equação aqui. Então, o que ele está falando aqui? Ele está falando que a variação da inflação, que é a inflação menos a inflação passada, ele está falando que a variação da inflação vai ser igual a menos 0,7 0,7. Aí ele está falando que a taxa natural é 4,5 e que a taxa de desemprego vai ser de 7,5. Então, a gente vai ter menos 0,7. A taxa corrente de desemprego vai ser 7, menos 4,5 da taxa de desemprego natural. Então, ele está falando que a taxa de desemprego natural... Cadê? A taxa de desemprego natural é 4,5, beleza. 4,5 aqui, taxa natural de desemprego. A taxa corrente vai ser de 7, beleza, 7. O número aqui a gente já sabe. Na verdade, ele está querendo que a gente confirme. Se a taxa natural de desemprego for 4,5, a inflação, o desemprego corrente for de 7%, a taxa de inflação vai ser menor, vai ser 1,75% menor? É isso que ele está perguntando. Então, na verdade, a gente tem x é igual a 0,7, né? 7 menos 4, 5. Tadadadã. É isso mesmo? É isso mesmo. Beleza.
Aí agora é continha, né? Então a gente tem... Não, mas eu fiz alguma coisa errada. Deixa eu só ver o que eu fiz aqui de errado, pessoal. Tadadã. Não, eu fiz certo. Não, eu fiz errado. Desculpem. Aqui não vai ser igual a x. Vai ser igual... Nossa, nem eu sei como é que eu fiz aqui. Deixa eu ver. Tadadã. Tá. Vamos continuar aqui. Mas eu acho que fiz alguma coisa errada aqui. Aqui vai dar 0, nossa, o que eu fiz aqui? Nossa, eu fiz um negócio aqui, agora eu não tô lembrando, peraí. Se a gente multiplicar, aqui vai dar 0,7. 7 menos 4,5 dá quanto? 2,5, né? Não, acho que tá certo aqui. Aí, se a gente pegar e calcular... isso aqui é ruim, né? Vocês não vão ter calculadora lá. Se a gente calcular 0,7 vezes 2,5 é igual a 0,75. É isso mesmo. Então fiz certo. Então aqui vai ser x é igual a menos 1,75. Uai, eu não sei o que eu inventei aqui que eu tinha feito. Então é o seguinte, se a taxa de desemprego for de 7, se a taxa corrente de desemprego for 7%, significa que a inflação aqui, que eu chamei de x, ela vai ser 1,75 menor. Aí ele fala, se a taxa natural for 4,5, espera que a taxa de inflação, isso mesmo. Então, se a taxa de desemprego corrente for de 7%, a taxa de inflação vai ser 1,75 menor. Vocês entenderam a continha aqui que eu fiz? Eu só substituí os valores. Ficou claro, pessoal? Você sabe que eu me perdi um pouco Tá. nessa Então, eu vou fazer... anotações. Tá, eu vou fazer bem devagarzinho. Vamos aqui pensar. Ele dá as seguintes informações para a gente. Ele fala o seguinte, suponha que a taxa de desemprego a taxa de desemprego natural seja de 4,5%. Beleza? Essa taxa de desemprego a gente vai substituir aqui. Aí ele fala, a taxa de desemprego corrente é de 7%. E a gente sabe que o nosso epsilon é de 0,7. Tá todo mundo me acompanhando aqui, por enquanto? Eu vou fazer aqui, ó. Sim, tudo certo. Ele está falando o seguinte, a variação da inflação é igual a menos... Ele dá essa fórmula para a gente aqui, ó. Aqui, ó. A variação da inflação é menos o epsilon da taxa de desemprego corrente menos a taxa natural de desemprego. Aí ele fala para a gente que a taxa natural de desemprego é 4,5. O epsilon é 0,7. Aí ele fala o seguinte, se a gente colocar a taxa corrente de desemprego, se a gente fizer o desemprego aumentar para 7%,
quanto que vai ser a variação da inflação? Ele está falando o seguinte, aí ele afirma, essa variação de inflação, nós estamos falando que ela é de 1,75. Está correto isso? É isso que ele está falando aqui. Está falando, ó, se a taxa natural de desemprego for de 4,5, espera-se que a inflação vai ser menos 1,75 se o desemprego for de 7%. É verdade isso? É correto afirmar isso? É isso que ele está perguntando. Aí o que a gente tem? A variação da inflação, ela vai ser menos 0,7, que é igual a 7%, que é a taxa corrente de desemprego, menos a taxa natural, que é de 4,5. Então, a variação da inflação, ela vai ser menos 0,7 multiplicado por 2,5. 7 menos 4,5 dá 2,5. Então, a variação da inflação, se você multiplicar aqui 0,7 por 2,5, vai dar menos 1,75. Que é isso que ele está falando. Ele está falando que, ó, se a taxa de desemprego for 7%, considerando que a taxa natural é 4%, a inflação vai cair 1,75? Sim, quando você faz as contas, você chega que a inflação vai cair 0,75. Sim, bem tranquila. O lance é você pensar, porque ele inverte a ordem das palavras, né? Então, assim, é ruim, né? Ele inverte, você tem que pensar um pouco para responder. Mas é bem tranquila. Sacou o Cádmio? Agora foi? Cádmio? Bom, bora continuar. A última afirmativa. Se o Banco Central desejar manter a inflação constante, ou seja, sem variação, para uma taxa natural de desemprego de 4,5%, o nível de desemprego deve ser de 6,5%, 6,5%. Vamos pensar. Se a gente quer que essa variação aqui seja zero, o que ele está falando é o seguinte, eu quero que a variação da inflação seja zero. Bom, para isso aqui ser zero, isso significa que a taxa de desemprego corrente tem que ser igual à taxa de desemprego natural. Se essas duas variáveis forem iguais, ou seja, a taxa de desemprego corrente for igual à taxa natural de desemprego, esse parâmetro aqui, ele é zero. E aí zero é igual a zero. Beleza? O que ele afirma? Ele afirma que a taxa de desemprego corrente, o nível de desemprego vai ser de 6,5%. Não. Se o nível de desemprego for de 6,5%, você vai ter uma queda da inflação. Então, essa questão 4 aqui, ela está errada do ponto de vista teórico. Se você quer que a inflação seja zero, a taxa de desemprego tem que ser igual à taxa natural de desemprego. Nesse caso, a gente não tem variação de inflação. Se, por acaso, né, inflação aqui, se a taxa de desemprego for maior do que a taxa de desemprego natural, se a taxa de desemprego for maior que a taxa de desemprego natural, a gente vai ter uma inflação negativa. E caso a gente tenha o caso em que a taxa de desemprego corrente seja menor que a taxa de desemprego natural, a gente vai ter uma inflação positiva.
Então, o único jeito dessa conta aqui dar zero é se a taxa de desemprego corrente for igual à taxa natural de desemprego. Então, não, está errado. Para isso aqui dar zero, a taxa de desemprego do nível corrente teria que ser de 4,5% e não de 6,5%. Então, o que a gente tem? Aí você tem que lembrar, né? Você tem que ir anotando aqui se é verdadeiro ou falso. A primeira questão, se a decisão de contração monetária for crível, a curva de Phillips se deslocará para baixo. Beleza, essa daqui é verdadeira. Para o nível de significância de 5%, é possível inferir que há evidências entre a relação entre desemprego e inflação? Não. Essa daqui não é verdadeira. A gente viu, né? Para 5% não, ela é verdadeira para 9%, 10%, né? Então, você teria que ter olhado para esse dado aqui. Então, não. Essa daqui está errada. Se a taxa natural de desemprego for 4,5%, espera-se que a taxa de inflação seja 1,75 menor se o nível de desemprego atingir 7%. Sim, essa daqui também é verdadeira. Se o Banco Central desejar manter a taxa de desemprego sem variação, não, para não ter variação, para que seja zero a taxa de desemprego, ou a taxa de inflação, a taxa de desemprego corrente tem que ser igual à taxa de desemprego natural. Então, não, essa aqui também está errada. Então, A1 e A3. A1 e A3 é a C. Tá claro, pessoal? Povo, falem comigo aí. Pessoal, estão me ouvindo? Crível significa que as pessoas acreditam nela. Tem uma... É crível nesse sentido, né? De que a comunidade, os agentes econômicos acreditam. Beleza. A próxima questão é a 18. Vejam aqui, é mais uma questão de ISLMBP, né? Então, ele vai falar, né? No mês de julho de 2007, marcou 10 anos a crise financeira da Ásia. O estopim da crise asiática ocorreu em 2 de julho de 97, quando a Tailândia foi forçada a promover uma desvalorização de 18% em sua moeda, o baht, até então atrelada ao dólar, que vinha sendo alvo nas semanas anteriores de ataques de especuladores. O contágio se espalhou rapidamente para outros países do Sudeste Asiático, como Malásia, Filipinas, Indonésia e Singapura. Quando atingiu a Coreia do Sul, uma das maiores potências da região, passou a ser vista como uma ameaça real para o sistema financeiro mundial. Políticas macroeconômicas e de mercados mais responsáveis foram adotadas por diversos países emergentes como reação ou aprendizagem aos golpes sequenciais deferidos no período turbulento que abrangeram as crises da Ásia de 1997, da Rússia e do fundo RED LTC, LTCM, ambas em 98, e que comprovaram da forma dolorosa que naquela década os mercados já eram globais. No Brasil, soma-se ainda ocorrências locais, como a desvalorização cambial de 1999. Considerando o contexto econômico descrito, avalie as seguintes afirmações. Então, assim, isso aqui é uma coisa que tem na prova do ENAD. Ele vira e fala, considerando o contexto. Muitas vezes o contexto não te diz muita coisa, na real, assim. Muitas vezes você tem que saber teoria econômica mesmo. Esse caso aqui eu acho que é um dos casos que o tal do contexto aqui não ajuda nada. Não nos ajuda, né? Então vamos ver o que ele vai falar aqui pra gente. Primeira coisa, de acordo com o modelo ISLM-BP,
Aí quando ele fala ISLM-BP, quando ele fala um Mandel-Fleming, é quando tem taxa de câmbio flutuante. Então, normalmente, quando ele especifica ISLM-BP, provavelmente ele vai falar aqui que não tem fluxo de capital ou que a taxa de câmbio é fixa, ele vai falar alguma coisa assim. Então, de acordo com o modelo ISLM-BP, se diante da crise descrita no texto, um país adotasse uma elevada restrição do fluxo de capital estrangeiro e um regime de câmbio fixo, elevar-se-ia a eficácia da política fiscal. Então, a gente tem que ir lá e fazer o modelo, né? Então, ele está falando para a gente como que é esse modelo. Ele está falando o seguinte, que não tem, ele fala, com restrições de fluxo de capitais. Então, correção de fluxo de capitais significa que não tem mobilidade de capitais. A BP, ela é inelástica à taxa de juros. Câmbio fixa, beleza. Então, a gente tem a LM e tem a IS. Então, ele está falando aqui, então, regime de câmbio fixo, sem mobilidade de capitais, o que acontece se a gente faz uma política fiscal expansionista? É isso que ele está falando. Né? Ele fala, a política elevar-se-ia a eficácia da política fiscal. Aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que falar se é verdadeiro ou não essa afirmativa. Então, política fiscal expansionista no modelo de câmbio fixo. O que vai acontecer? A gente vai aumentar os gastos do governo, a gente vai sair de uma IS 0 para uma IS 1. Aliás, parênteses rápido aqui. Uma política monetário-fiscal, seja expansionista ou contracionista, ela vai ser eficaz quando tiver variação da renda. Acabou os efeitos do modelo, teve variação da renda? Se teve variação da renda, é eficaz. Se não teve variação da renda, não é eficaz. Tá claro o que eu acabei de falar, pessoal? Você fez uma política monetária ou fiscal, seja ela expansionista ou contracionista, a política vai ser eficaz se, depois que acabou todos os movimentos, se ter variação da renda. Então, vamos lá. A gente teve uma política fiscal expansionista, a gente estava numa taxa de juros zero, em uma renda zero. Quando fez a política fiscal expansionista, aumentou a renda. Esse aumento da renda, a gente vai para uma taxa de juros 1. A taxa de juros aqui não importa, tá? Porque ela a taxa de juros aqui, ela não tem fluxo de capitais. Ela não importa nesse sentido, ela não vai gerar fluxo de capitais. Bom, eu falei para vocês, quando a gente está do lado direito do balanço de pagamentos, a gente tem déficit. O que aconteceu aqui? Aumentou a renda. Quando aumentou a renda, aumentou as importações. Como aumentou as importações, a gente teve déficit no balanço de pagamentos. Quando tem déficit no balanço de pagamentos, a gente tem saída de dólares, ou seja, aumenta as exportações. Para a gente comprar um carro, comprar um livro importado, qualquer coisa, a gente paga com dólares. Então, tem saída de dólares. Quando tem saída de dólares, você vai ter variação do câmbio, né? Então, vejam vocês. E ele está falando que a taxa de câmbio tem que ser fixa. Ele está falando que o regime cambial é de taxa de câmbio fixa. Quando a gente fez a política fiscal, e essa política fiscal fez com que desvalorizasse a taxa de câmbio, porque teve saída de dólares, porque a gente comprou exportações, então, fazer passo a passo.
o aumento dos gastos do governo fez com que aumentasse a renda. Esse aumento da renda aumentou as exportações. Como a gente tem mais exportações e as importações... Aumenta as exportações não, né? Mentira. Aumenta as importações. O aumento da renda aumenta as importações. Como a gente teve o aumento das importações em relação às exportações, e as exportações continuaram paradas, isso significa que a gente está incorrendo em um déficit no balanço de pagamentos. Está tendo um déficit. Quando a gente tem um déficit no balanço de pagamentos, significa que saiu dólares. Então, o real, ele se desvalorizou, a taxa de câmbio se desvalorizou. Como aconteceu hoje, né? Hoje, se vocês forem ver lá no valor econômico, a taxa de câmbio no Brasil hoje se desvalorizou. Só que o Banco Central está comprometido com a taxa de câmbio fixa. Então, o que o Banco Central vai ter que fazer? Ele vai ter que reduzir a oferta monetária para aumentar a taxa de juros. Esse aumento da taxa de juros, né, por conta dessa restrição monetária, ela vai fazer com que a taxa de juros suba. Com a taxa de juros subindo, então vejam só, desvalorizou a taxa de câmbio. Agora, o Banco Central vai ter que reagir a essa desvalorização da taxa de câmbio. O que o Banco Central vai fazer? Ele vai reduzir a oferta monetária. Quando ele reduz a oferta monetária, a gente tem um aumento da taxa de juros. Quando aumenta a taxa de juros, a gente tem uma redução dos investimentos. Quando reduz os investimentos, a gente tem o aumento, a redução do emprego. Quando reduz o emprego, a gente tem uma redução da renda. Quando reduz a renda, a gente tem uma redução das importações. Com a redução das importações, a gente tem uma valorização da taxa de câmbio. E aí a taxa de câmbio volta para a taxa de câmbio anterior, nesse ponto aqui. Então, o que aconteceu? Uma política fiscal expansionista, então, quando a taxa de câmbio volta para a taxa de câmbio original, porque o Banco Central teve que fazer uma política monetária contracionista, a renda 2 vai ser igual à renda 0. Ou seja, não teve variação de renda. Qualquer pergunta? De acordo com o modelo SLMBP, se diante de uma crise como essa, um país adotasse uma elevada restrição fiscal, uma elevada restrição de fluxo de capitais, ou seja, uma ABP completamente inelástica, um regime de câmbio fixo, elevar-se a eficácia da política fiscal. Não. Pelo contrário, a política fiscal não tem eficácia se você fizer isso. Se fosse uma política monetária, até teria eficácia, mas aqui não teve eficácia, está errado. Está claro, pessoal? Depois que acabou os efeitos, a gente não teve variação da renda. Está claro? Vocês estão ouvindo? Tá. Beleza. Pela paridade de juros, então, qual que é a ideia da paridade de juros? Você tem um modelo qualquer, a taxa de juros, ela vai ser equivalente à taxa de juros internacional, à taxa de juros doméstica. Pela paridade de juros, o aumento da percepção de risco país do Brasil, mantendo-se tudo mais constante, indica a necessidade do Banco Central de elevar a taxa de juros doméstica para manter a estabilidade de fluxos de capital estrangeiros. É verdade.
aqui é o seguinte, se aumenta o risco país, é o que aconteceu hoje, eu acho, sabe? Tá tendo esse debate de que se tirar o teto dos gastos, né, aumenta o risco país e tal. Muitos dos argumentos que estão sendo usados no dia de hoje, então, 17 de novembro de 2022, está falando disso. Se isso acontece, para você manter a taxa de câmbio estável, você tem que aumentar a taxa de juros. Então está correto esse argumento. Essa daqui está correta. Está claro porque está correto, pessoal? E aí vem o pessoal que... Beleza. De acordo com a chamada trindade impossível, diante da crise descrita no texto, um país asiático que adotasse taxa de câmbio flutuante e alta mobilidade de capital não teria autonomia para a política monetária. Não. A trindade possível é o seguinte: a gente tem a taxa de câmbio. A taxa de câmbio, ela pode ser fixa ou flutuante. A BP, ela pode ser, nos casos extremos, né? Sem mobilidade de capital ou com mobilidade de capital. E aí você tem a política monetária, que pode ser, né, expansionista, mas aí não importa. O que é essa... Isso aqui é teoria pura, tá, pessoal? O que é essa trindade impossível? A trindade impossível é o seguinte: você não consegue ter taxa de câmbio fixa, como é que é? Você não consegue ter taxa de câmbio fixa, então você não consegue ter taxa de câmbio fixa com a BP sem mobilidade de capital, ou seja, com a BP toda ela vertical, né? Então a BP vertical, e fazer política monetária, né? O que eles vão falar é que você perde, na verdade, a política monetária ela é inócua nesse caso, né? Se você fizer uma política monetária, então vamos brincar aqui, só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Então a gente tem a LM e tem a IS. Vamos supor que você faça uma política monetária expansionista, né? Então lembrando, a gente tem taxa de câmbio fixa, sem mobilidade de capital e uma política monetária expansionista. Significa aumento da oferta de moeda. Se a gente tem um aumento da oferta de moeda, vai acontecer isso aqui. A LM se desloca para a direita e para baixo. A gente sai de um LM0 para um LM1. Bom, quando a gente fez uma política monetária expansionista, com mais da coisa no mercado, o preço da coisa cai. Com mais moeda no mercado, cai o preço da moeda, ou seja, cai a taxa de juros. Quando cai a taxa de juros, aumenta o investimento. Quando aumenta o investimento, aumenta o emprego. Quando aumenta o emprego, aumenta a renda. Então a gente sai de uma renda 0 para uma renda 1.
Só que quando aumenta a renda, né, esse aumento da renda fez aumentar as importações, vou chamar de M aqui. Esse aumento das importações, ou seja, a gente precisa pagar as coisas com dólares, ou seja, o país perde dólares. Quando o país perde dólares, a taxa de câmbio se desvaloriza. Ora, mas a gente não está comprometido com a taxa de câmbio fixa. Se a gente está comprometido com a taxa de câmbio fixa, o BC vai ter que entrar. E aí o que o BC vai ter que fazer? Ele vai ter que reduzir a oferta de moeda. Essa redução da oferta de moeda vai aumentar a taxa de juros. Esse aumento da taxa de juros vai reduzir o investimento. Essa redução do investimento vai reduzir o emprego, que por sua vez vai reduzir a renda. Essa redução de renda vai reduzir as importações. Então vejam só, não dá. Então o que acontece? A LM1 é igual a LM2 é igual a LM0. Então não dá para você ter as três coisas, né? Você tem que, você não consegue fazer as três coisas. Se você tiver uma taxa de câmbio fixa e sem mobilidade de capital, você perde a política monetária. Se você tiver política monetária e tiver mobilidade de capital, você perde taxa de câmbio fixa. Se você tiver política monetária e taxa de câmbio fixa, você perde mobilidade de capital. Então, assim, você não consegue os três ao mesmo tempo. Pode ser, mas isso não é importante aqui para a gente nesse caso, é só a ideia aqui, né? Então, o que acontece? O que é a trindade possível? Você não consegue ter taxa de câmbio fixa, sem mobilidade de capital e ainda ter política monetária. Não dá. Você tem que escolher dois. Um deles você perde. Então, ele fala, de acordo com a chamada trindade possível, diante da crise descrita no texto, um país asiático que adotasse câmbio flutuante e alto grau de unidade de capital não teria autonomia sobre política monetária, não. Pelo contrário, se você adota câmbio flutuante e mobilidade de capital, você tem política monetária, né? Um país que adotasse, não teria não, você tem. Então vejam só, essa palavra não aqui faz com que essa questão aqui esteja errada. Tá claro? Então a gente olhando a questão 1 estava errada, a 2 está correta e a 3 está errada. Então a questão correta aqui é a B. Tá claro, pessoal, o que aconteceu aqui? Sensacional. Perfeito, Rodrigo. Vocês veem, né, gente? A gente está respondendo 4 questões, já são quase 9 horas, né? Nossa, a gente está 2 horas aqui, quase, é isso? Nossa, gente, meu relógio está errado, será? Não é isso mesmo, a gente está quase 2 horas aqui. Nossa! Você vê, e é só 4 questões, né? Mas, claro, eu estou fazendo passo a passo para vocês entenderem, né? Então, é isso. Qual é a última questão? 22. Fazer uma última aqui, tá, pessoal? Tá bem tarde mesmo. Passa muito rápido respondendo essas questões, muito rápido mesmo. Questão 22. Aí, ó, de novo, eles dão um preâmbulo aqui que não tem a ver com as respostas das questões, né? Mas eles começam. A diretora-geral do FMI, em visita ao Brasil em maio de 2015, diz que para preservar os ganhos sociais e garantir o crescimento forte e inclusivo no futuro,
será preciso reforçar as políticas macroeconômicas e restabelecer a credibilidade do Brasil. Nesse contexto, é positivo que o plano de ajuste fiscal do governo para cumprir as metas anunciadas para o superávit primário de 1,2% do PIB em 2015, revista para 0,15% e pelo menos 2% do produto interno bruto para 2016 e 2017. Em consonância com a orientação de política fiscal, as autoridades vêm adotando uma política monetária mais restritiva para evitar os efeitos secundários dos aumentos dos preços controlados e da depreciação da taxa de câmbio para conter as expectativas inflacionárias. Aí ele vai fazer duas afirmativas, aí a gente tem que saber se as duas estão corretas, se nenhuma está correta ou se pelo menos uma das duas está correta. Aí ele começa. Então, assim, essa parte de cima aqui não tem a ver. Então, às vezes essa parte de cima aqui te dá alguma dica, às vezes não, tá? Nessa daqui, em específico, ela vai te dar uma dica. Eu vou já mostrar para vocês a dica. Aí ele começa. O amplo ajuste fiscal macroeconômico propõe-se a equacionar os desequilíbrios fiscais. O déficit primário de 2014 atingiu 32 bilhões, ou 0,64% do PIB, e monetários, a inflação esperada de 2015 supera a meta. Então ele está falando aqui, olha só, o déficit fiscal foi grande e a inflação ficou acima da meta. De modo a reconstruir os macrofundamentos da economia, quais sejam a geração de superávit primário, o realismo cambial e cumprir a meta de inflação. É isso mesmo. O que eles estão querendo fazer aqui é essa tentativa de tentar chegar na meta e fazer esse ajuste fiscal, é tentar recuperar esses macrofundamentos aqui dentro dessa visão do modelo novo keynesiano, tá? Então, está correto a primeira questão, a primeira afirmativa, né? Em curto prazo, aí por quê? Ele vai tentar explicar por que essa afirmativa está correta. Em curto prazo, com o resultado fiscal voltando à sua condição de equilíbrio, a formação de expectativas inflacionárias mais baixa abre-se um horizonte de estabilidade, previsibilidade e credibilidade. E a atividade econômica tende a reagir rapidamente à taxa de crescimento do PIB e PIB potencial. Vamos ler o que a mulher fala. A diretora-geral do FMI, ela fala o seguinte: para garantir crescimento forte e inclusivo no futuro. Então, quando você faz ajuste fiscal, no curto prazo, você tem recessão. Simples assim. E aí, o que ele fala aqui? Que se você fizer isso, tiver previsibilidade, credibilidade, rapidamente a taxa de crescimento de PIB vai aumentar. Não! É mentira, não vai. A taxa de crescimento no curto prazo é recessivo. O ajuste fiscal, ele é recessivo no curto prazo. Essas coisas aqui, elas vão agir mais no futuro, mais no médio prazo. Então, não. O que está correto é só a afirmativa 1. E aí, o que eles vão falar? Afirmativa 1 e 2 são verdadeiras? Não. As asserções 1 e 2 são proporcionalmente verdadeiras? Não. A asserção é uma proposição verdadeira e a 2 a proposição é falsa? Sim. Então, a C é verdadeira. Então, essa daqui foi uma questão que, de fato, o preâmbulo aqui, né, essa contextualização ajudou a gente a responder a questão. Não é sempre que isso acontece, né? Mas dessa vez aconteceu. Tá bom? Eu vou encerrar a gravação aqui. Pessoal, é isso.